Francisco Domingos é o orador número 4 da terceira edição do concurso de oratória, tem 19 anos de idade, concluiu o ensino médio no Liceu número 257 da Arimba, cursando Ciências Físicas e Biológicas, e nos seus tempos livres dedica-se à prática de futsal e judo, gostando também de assistir a jogos de futebol. Aplausos para Francisco Domingos. Antes de mais, gostaria de fazer uma dinâmica com o auditório. Quando eu disser Okunhangá, os rapazes respondam Cheto, Okunhangá, e as mulheres digam Cá, Okunhangá. Podemos fazer isso? Vamos lá. Okunhangá, Cheto. Bem, acabamos agora de fazer uma saudação numa língua tradicional, Mumuila. Antes de entrarmos propriamente naquilo que é o nosso tema, eu gostaria de dizer que eu queria fazer uma entrada mais dinâmica, só que uma entrada mais dinâmica semelhante à de Brad Pitt ao estilo Van Damme, nos tapetes vermelhos de Hollywood, mas não foi possível porque a minha perna roubou o meu show. Por isso convido o auditório que se colocasse em pé por um instante, por favor. Por favor. Convido também os caríssimos jurados por um instante. Ok, muito obrigado. Podem se sentar. Sim. O meu nome é Francisco Domingos e o tema que eu hei de apresentar hoje está estruturado de forma interrogativa. O tema é: devemos optar pela aculturação ou pelos resgates dos hábitos culturais ancestrais? Bem, cá em Angola existe uma variedade de dialetos nacionais, como o Nhanheca, o Ombundo, o Quimbundo, o Fiote, o Nhemba e outras. Mas será que diante dessas várias línguas nacionais há necessidade de nós estudarmos outras línguas internacionais? Línguas como o inglês, o francês, o mandarim, o turco, o russo? E se há necessidade de estudar essas línguas, por quais razões estudá-las? O mesmo acontece com a música. Cá em Angola existem vários ritmos dançantes, como o Kuduro, o Semba, a Kizomba, o mais tradicional que é a Vinjomba. Mas ainda assim vimos e ouvimos pessoas originárias da Angola cantando rap, rock, funk, sertanejo e ópera. Ou seja, mesmo com as músicas nostálgicas e alegres, algumas feitas no dialeto nacional por Arthur Nunes, Bonga, Bangão, Eduardo Paim, pessoas originárias da Angola optam por ouvir e cantar músicas como o Billie Jean, de Michael Jackson, o One Love, de Bob Marley, e para as meninas, se calhar o Beijo da Morena, de Lua Santana. Em relação ao Bom Kuduro dos Lambas, ou uma boa passada do Beixa Teixeira. Antes de entrar no nosso tema propriamente dito, eu preparei duas questões em casa. E dessas duas questões que eu preparei em casa, gostaria de saber qual é o ponto de vista de pelo menos dois amigos aqui. A primeira questão diz respeito a um indivíduo que nasceu e cresceu no mato. E em consequência disso, tem o hábito de comer sem talheres, ou seja, tem o hábito de comer com as mãos. Certo dia, esse indivíduo vai à cidade e no momento da refeição, todos comem com talheres, exceto ele. A pergunta é: isto é certo ou errado? Isso é bom ou é ruim? Gostaria de saber de si, caro amigo. Amigo, gostaria de saber de si. Entendeu a questão? A questão é a seguinte: um indivíduo que nasceu e cresceu no mato e em consequência disso tem o hábito de comer sem talheres, ou seja, tem o hábito de comer com as mãos. Certo dia ele vai à cidade visitar um parente e no momento da refeição todos comem com talheres, exceto ele. Isso é bom ou ruim? Segundo o ponto de vista do amigo. Para mim não é ruim, porque é a essência dele. Então, acho que na primeira instância ele não vai se aculturar já. Acho que esse processo de aculturação vai acontecer depois de resolver essas práticas constantemente. Ok, muito obrigado pelo seu alvitre. A segunda questão diz respeito a um indivíduo que vem de uma família camponesa. E este indivíduo, a sua família é afastada de hábitos culturais urbanos. Apaixona-se por uma rapariga tão linda como as amigas aqui, que vem de uma família cristã e com hábitos culturais urbanos. Os jovens pretendem ficar juntos, só que a família da jovem, no caso, diz que só será possível na presença da realização do casamento tradicional, chamado alambamento, e o casamento à luz da Bíblia, nesse caso o casamento cristão.
E a família do jovem diz que não tem condições para fazer 2 casamentos inicialmente e que primeiro fará o casamento tradicional, chamado alambamento. Sendo a jovem aqui uma rapariga, e acredito que com um sonho de se formar e construir uma família, o que a jovem faria na situação da jovem em questão? Aceitaria se casar com um jovem que inicialmente realizará o casamento à luz da Bíblia, o casamento tradicional, melhor dizendo, para posteriormente fazer o casamento à luz da Bíblia? Acho que a jovem não se sente confortável, por isso vou colocar a questão para a amiga ali. Sim, pode responder. Sim, pode responder. Repetindo, um jovem que vem de uma família camponesa e, em consequência disso, ele vive afastado de hábitos culturais urbanos. Apaixona-se por uma jovem cristã que vem de uma família com hábitos urbanos. Os jovens pretendem ficar juntos, só que a família da jovem diz que isso só será possível se ocorrer 2 situações. Primeiro, o casamento à luz da Bíblia, que é conhecido como casamento cristão. E segundo, o casamento tradicional, que é conhecido como o alambamento. Mas a família do jovem diz que não tem condições para realizar os 2 casamentos e que inicialmente fará o casamento tradicional, no caso o alambamento, para posteriormente reunir condições e posteriormente ser realizado o casamento à luz da Bíblia. Acredito que a jovem pretende formar uma família no futuro. E se colocando na posição da jovem em questão, o que a jovem faria? Aceitaria se casar com o jovem? Ok. Muito obrigado pelas vossas opiniões do amigo e da amiga aqui. Bem, como eu disse antes, o tema é: devemos optar pela culturação ou pelos resgates dos hábitos culturais ancestrais? Dizer que o homem, como nasce, é um ser sem cultura e, à medida que cresce, torna-se membro cultural da área cultural em que está inserida. A palavra culturação, entrando naquilo que é a definição do nosso tema, nasce da palavra cultura. E a palavra cultura, por sua vez, é etimologicamente de origem latim, colere, que significa ação de cultivar, cuidar de ou tomar conta. No contexto antropológico, que é aquele que estuda o homem não como um ser biológico, mas como um ser social, cultura refere-se ao conjunto de práticas, expressões, linguagem, crenças que caracterizam um determinado grupo social ou uma sociedade. Cultura é o cultivo da mente e do espírito humano, que é transmitido de geração em geração, tornando-se uma tradição. Mas afinal, o que é culturação propriamente dito? A culturação é o processo em que um indivíduo ou grupo de indivíduos adota hábitos culturais de outras culturas. Ou seja, estamos perante um processo de aculturação quando utilizamos um idioma diferente da nossa cultura, quando adotamos práticas de negociações de outros povos, quando usamos smartphones produzidos por empresas estrangeiras ou quando utilizamos indumentárias e alimentos de outras culturas. Entrando naquilo que é ancestralidade. A ancestralidade é um conceito que envolve a conexão com os nossos antepassados. E essa conexão pode ser através de laços de sangue, herança cultural ou identidade cultural. A culturação, meus amigos, não é algo 100% bom, mas também não é algo 100% ruim. Ou seja, podemos extrair dados bons da aculturação e dados maus da aculturação. Mas é necessário termos em conta que, analisados sob o ponto de vista da linguagem e do conhecimento, a aculturação tem pontos positivos. Perceba, amigo. Estudar e adotar línguas de outras culturas é muito importante, uma vez que a linguagem é o sistema de sinais apropriados à designação convencional das coisas. Ou seja, adotar outras línguas de outras culturas serve-nos de veículo para estudar os demais elementos culturais das outras culturas. Uma vez que, na relação entre a linguística e a lógica, o que para a lógica corresponde a conceitos, juízos e raciocínios, para a linguagem corresponde a termos, frases declarativas ou proposições e argumentos. Então, se nós não estudamos outras línguas de outras culturas, não saberemos quais são as ideias dos pensadores das outras culturas, uma vez que
o mecanismo de expressar as suas ideias é desconhecida por nós. Por exemplo, a língua inglesa, com cerca de 1,15 bilhões de falantes, é a língua mais utilizada a nível global e torna-se necessário o seu estudo, uma vez que é a língua de negociação e comércio, é a língua do comércio internacional, é a língua considerada a língua da educação, porque a maioria das principais instituições acadêmicas passam os seus estudos através da língua inglesa, é a língua do entretenimento e indústria. Isso nós levamos em consideração os filmes do Van Damme, os filmes do Jet Li, por exemplo. São filmes que nos viram crescer e eles foram inicialmente assistidos, particularmente na minha pessoa, com o idioma inglês, mas nós víamos lá em luta, mas a ideia que quero transmitir é qual? É que geralmente no campo da indústria e do entretenimento, os filmes e as séries são produzidas inicialmente por língua inglesa. E também Desidério Murcho, na sua obra A Natureza da Filosofia e o seu Ensino, diz que muitas das vezes, presta atenção amigo, muitas das vezes tem-se dificuldade em estudar filosofia sem ter o domínio do inglês, tal como era no século XVIII, sem ter o domínio da língua francesa. Com isso, na minha percepção enquanto cidadão angolano, eu percebi que Desidério Murcho quis trazer a ideia de que, quando nos limitamos a estudar textos de pensadores da nossa cultura, ou seja, que usam a mesma linguagem que nós tornamos-nos limitados naquilo que é a literatura, ou seja, o ponto de vista da literatura de outras culturas. Por isso é muito importante estudar línguas de outras culturas. Consoante a culturação, carregando pontos positivos naquilo que é o conhecimento, adotar outras formas de conhecimento é muito importante, uma vez que amplia a perspectiva, prospera a inovação, promove a compreensão e o respeito mútuo e enriquece a própria cultura. Filosoficamente falando, tem-se dito que a verdade é universal, ou seja, a lógica e a razão são universais. Com isso, independentemente da relatividade cultural, há conceitos que são aplicados em todas as culturas. Para provar isso, vamos recorrer às ideias de alguns filósofos que transcenderam as suas culturas, como Aristóteles e Pitágoras. Aristóteles, que foi um filósofo grego, um dos primeiros pensadores a sistematizar o conhecimento em áreas como a metafísica, a filosofia e a biologia. A lógica aristotélica, meus amigos, contribuiu para o desenvolvimento da ciência não só ocidental, mas também utilizada por muitos intelectuais de outras culturas, inclusive por acadêmicos angolanos. Pitágoras foi um filósofo e matemático grego. Inventor da expressão matemática. Acredito que muitos dos amigos aqui sabem, essa expressão matemática, não sei, os amigos, os colegas, os membros da plateia que fizeram, se calhar, a medicina ou outros cursos mais teóricos. Eu, como aluno de ciências físicas e biológicas, estudei a expressão matemática de Pitágoras, uma expressão que diz assim: A ao quadrado é igual a B ao quadrado, isto tudo igual a C ao quadrado, conhecido como o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, amigos, é um dos mais famosos de matemática e é utilizado largamente em muitas culturas, e cá em Angola, melhor dizendo, nós utilizamos na física, na engenharia e na arquitetura. Com isso, é muito bom nós estudarmos outras línguas, ou seja, é muito bom nós sermos aculturados, é muito bom sermos aculturados em determinados pontos, como na linguagem e no conhecimento. Mas no início da minha explanação eu disse que a aculturação não é algo 100% bom. Por isso, tem um lado ruim. Ou não é isso, amigos? Tudo que não é 100% bom tem um lado. Vimos o lado bom da aculturação, agora vamos ver o lado ruim da aculturação, é isso, né? Vamos lá. A aculturação acarreta dados negativos como a perda do conhecimento tradicional e a desigualdade cultural. O que é a perda do conhecimento tradicional? A perda do conhecimento tradicional é quando uma determinada cultura vai perdendo aquilo que caracteriza a sua essência como cultura. Ou seja, a perda do conhecimento tradicional leva à perda a desvalorização, melhor dizendo, do conhecimento tradicional ancestral,
causa barreiras linguísticas, ou seja, as línguas minoritárias são vistas como não científicas e também causa a homogeneização cultural. E a homogeneização cultural causa a perda da diversidade cultural, ou seja, a perda do conhecimento tradicional leva à perda de práticas medicinais tradicionais, a perda da diversidade do conhecimento tradicional e a perda de identidade. Vimos a perda do conhecimento tradicional. O que é que ela causa? Por outro lado, a desigualdade cultural causa um conflito entre a cultura maioritária versus a cultura minoritária. Ou seja, a cultura maioritária é vista como única válida e a cultura minoritária é vista como a não científica. Por favor, amigo, gostaria que me desse um bidão de água, minha garrafa de água, melhor dizendo. Como eu ia dizendo, a desigualdade cultural, além de causar um conflito entre a cultura maioritária versus a cultura minoritária, causa também a má representação da cultura minoritária. E a causa da má representação da cultura minoritária causa uma má representação da cultura minoritária. E isto vai conduzir também à barreira linguística, ou seja, a língua maioritária é vista como a única válida e as línguas minoritárias são vistas como um atraso não científico. Exemplo prático, amigos. Quando eu entrei e comecei a falar, eu decidi saudar numa língua tradicional, o que ficou aqui no auditório meio estranho. Mas se eu viesse aqui e dissesse assim, good morning, acredito que não era necessário eu falar como vocês devem responder, mas os amigos aqui já saberiam qual é a resposta. Por isso, eu trouxe aquilo que é a nossa essência, que é uma língua minoritária, para nós nos comunicarmos. E, resumidamente, a desigualdade cultural causa a perda de identidade cultural, causa a dificuldade de integração, causa baixa autoestima e também causa a marginalização e a exclusão social. Agora, tal como a aculturação, os resgates dos hábitos culturais ancestrais também não são 100% bons, nem são 100% ruins. Exemplo prático. No início da definição no início, quando eu defini a aculturação, dissemos que é um conceito que envolve a conexão com o nosso antepassado. E é necessário nós acrescentarmos que essa conexão com os nossos antepassados pode ser através de laços de sangue, história familiar e herança cultural. Mas afinal, o que é herança cultural? O que é história familiar e o que é identidade cultural? História familiar é a narração de como os nossos antepassados viveram. Identidade cultural é o sentimento de pertencimento a uma determinada linhagem ou comunidade. E a herança cultural é o conjunto de tradições, práticas e costumes que são transmitidos de uma geração para outra. Centrando-me naquilo que é ancestralidade no campo do herança cultural, é necessário termos em conta que a herança cultural conecta as gerações atuais com as gerações ancestrais. E além disso, a ancestralidade no campo de herança cultural permite uma conexão com as nossas raízes. Então, ela não é 100% boa, nem 100% ruim, porque a ancestralidade no campo de herança cultural acarreta dados negativos, como o casamento esforçado e a prática do levirato. O casamento esforçado, dizer que os nossos ancestrais, em algumas culturas angolanas, as mulheres eram forçadas a casarem-se antes dos 18 anos. E quando as mulheres casam antes dos 18 anos, causa o abuso sexual, o abandono escolar e a violência doméstica. Já a prática do levirato, em algumas culturas, quando o marido de alguém morre, a esposa é obrigada a casar com o irmão ou o parente mais próximo do falecido, para garantir a custódia e a estabilidade financeira da mesma. Caso essa senhora não aceitasse casar com o irmão ou parente mais próximo do falecido, ela era vista pela sociedade por ser uma mulher que não tem respeito, uma mulher que sofre estigma social e uma mulher que enfrentará dificuldades econômicas. Mas como eu disse que também os resgates dos hábitos culturais ancestrais não são 100% bons, nem são 100% ruins.
Agora nós vimos quantos? Nós vimos 2 dados negativos dos resgates dos hábitos culturais ancestrais. Olha isso. Vimos o primeiro, que é a perda do conhecimento tradicional e o casamento esforçado. Agora vamos ver 2 dados positivos do resgate dos hábitos culturais ancestrais, que são a prática do alambamento e o respeito pelos mais velhos. O alambamento é uma tradição angolana que permite a união de 2 famílias. O alambamento promove a compreensão e o respeito mútuo entre famílias. Já o respeito pelos mais velhos caracteriza a sociedade angolana porque os mais velhos são considerados os guardiões da sabedoria. Os mais velhos são considerados os que conservam e transmitem informações para as gerações seguintes. Daí surge novamente a questão: devemos ser aculturados ou devemos resgatar os hábitos culturais ancestrais? Os dados das minhas pesquisas sugerem que não devemos optar extremamente pela aculturação e nem extremamente para o resgate dos hábitos culturais ancestrais. Deve haver um equilíbrio entre a aculturação e os resgates dos hábitos culturais ancestrais, uma vez que, filosoficamente, a relação entre a antropologia e a cultura é: o homem é produto de cultura e deve ser produtor de cultura. Meu mais sincero Cheto Vaqueto e obrigado. A sua apresentação teve pouco de oratória. E eu digo isso por quê? Porque, por exemplo, há um costume que eu não tenho, o costume de trabalhar com um texto formal. Quando digo texto formal, estou a dizer que aquelas recomendações da língua, não é? Para produzirmos um texto no contexto formal, por exemplo, que a ligação entre as orações e as frases se rejam por mecanismos próprios, estou aqui a referir-me das exclusões, ou no contexto do discurso, dos conectores, não se verificou. Apresentou frases muito soltas, que só podem ser entendidos, digamos assim, num contexto em que não estejamos remetidos a pensar, por exemplo, na linearidade do discurso. É uma frase, outra frase, e outra frase, e mais uma frase. Naturalmente, esta disposição não conforma um discurso como tal. Queremos avaliar a sua maneira de falar, de expor aquilo que pensa. Aquilo que nós anotamos ruim. Eu penso que a palavra que usou teria supletivos mais formais. Por exemplo, negativo. Quase em tudo em que foi usando a palavra ruim, a expressão ruim, a palavra negativo era mais formal. Aqui digamos o nulo grupo nominal. Porque é em função dele que a concordância deverá ser estabelecida. Aqui, quando disse é desconhecida, deve ter tentado fazer concordância com o quê? Com a ideia, que é o elemento que está mais perto do verbo, ou aqui no caso até do predicativo. Mas qual é o centro desse grupo nominal? O mecanismo de expressar as nossas ideias, qual é o núcleo desse grupo? Não entendi a questão. O núcleo, qual é a palavra principal desse grupo de palavras? O mecanismo de expressar as nossas ideias, qual é a palavra fundamental aí? A que puxa as demais? Ideias. Mecanismo. Sim. O mecanismo, isso de expressar as nossas ideias, tem a ver com o quê? Com o mecanismo. Então, o mecanismo é o núcleo do grupo nominal. É ele que deve nortear a concordância. Portanto, o mecanismo de expressar as nossas ideias é desconhecido por nós. Então, vocês quando querem construir, digamos assim, frases em que os elementos, os grupos são muito longos, tem que ter bastante atenção para localizar os estruturadores da concordância. Perca e perda. Perda. Perda? Sim. Perca não está por quê?
Ou seja, depende da frase. Exatamente, sim. Quando é que é perca e quando é que é perda? É difícil, sim. Apresente frase, é mais fácil. Por exemplo, eu perco. Eu perco. Sim. Exatamente. Ele perde. Não, é perda, perda. Ah, perda? Sim. Foi uma grande... Foi uma grande perda. Uma grande... Perda. Perda, sim. Perda é que é substantivo. Perca é quer dizer, é forma Sim. do verbo perder. Perca surge no contexto da conjugação do verbo perder. E perda é substantivo. Realmente não tivemos dificuldade em notar um discurso articulado. Okay? Atenção, e a expressão é esta. Não estamos a falar de discurso errado. Discurso articulado. Existem dois grandes pilares no campo da oratória. Existem dois grandes pilares. E esses dois pilares são muito confundidos. As pessoas confundem porque a linha que os separa é tênue, é de difícil definição. As pessoas não sabem o que é uma coisa. Quais são esses dois pilares? É exatamente a retórica e a eloquência. Não se fala de oratória sem termos em conta a retórica e a eloquência. Aliás, para sermos oradores, precisamos ter retórica, precisamos ser eloquentes. Entretanto, dos dois, se me perguntar qual é o mais importante, é claramente a retórica. O que vem a ser a retórica é a sequência lógica das ideias, a disposição, a articulação correta das ideias. Okay? Sequência lógica, articulação correta das ideias. É a arte de convencer. Diferente da eloquência, que é a arte de entreter. Uma coisa é falar bonito, outra coisa é convencer. Vamos encontrar muita gente que fala bonito sem ser convincente e muita gente que convence sem necessariamente falar bonito. Agora, vai me perguntar o que é mais importante. É o que dissemos, é a retórica. E a retórica é mesmo a organização do discurso. O discurso deve ser articulado. Então, é a articulação do discurso. Pegar elementos que são extremamente fundamentais. O professor Eunício fala de concatenação. São extremamente fundamentais no pilar daquilo que é a retórica. E se vermos um dos elementos para se falar em público, primeiro é o domínio do conteúdo. E é o domínio do conteúdo que está ligado relativamente à retórica. A retórica nos faz trazer articuladores do discurso, entretanto, pelo que veja-se que, note-se que, de acordo com, e não trouxe esse discurso articulado nesse sentido, sobre as dinâmicas. Quando vamos criar uma dinâmica, ou quando se prepara uma dinâmica, não precisamos dizer assim à plateia, muito boa tarde a todos, olha, eu preparei uma dinâmica. Não precisa avisar que preparou uma dinâmica. Eu preparei uma história para vocês. Não precisa dizer que preparou uma história. Vá diretamente para a história, ok? Então avisou permanentemente, olha, eu preparei aqui uma dinâmica. Agora, das dinâmicas que preparou, e felicitá-lo já, porque a primeira esteve diretamente relacionada ao tema, e é assim que deve ser, mas a segunda foi desnecessária. E, para além de mim, penso que mais pessoas se perguntaram. Agora, se fez para divertir-se, no contexto acadêmico, as piadas, as diversões não são muito exigentes ou obrigatórias. Nos mandou levantar para quê? É a questão que se coloca, né? Disse a plateia, vamos nos colocar em pé. No final sentamos. Era para quê? Para que fim? Okay? Eu não prestei atenção, depois não fez nenhum comentário a respeito. Nós nos levantamos, ok, podem sentar. Mas era para quê? Agora, se fosse para esticarmos os pés, enfim, estamos muito cansados, deixaria claro esse comentário. Né? Foi uma dinâmica desnecessária, porque depois não conseguimos entender. Há um aviso que também denuncia a nossa falta de preparação. Né? Há um aviso que denuncia a nossa falta de preparação. Qual é esse aviso que se faz e não se deve fazer? Antes de entrar para o nosso tema, eu preparei 2 questões em casa. Não, faça as questões, ok?
Você não precisa dizer. Antes de entrar para o nosso tema, eu preparei 2 questões em casa. Okay? Isso denuncia a tua insegurança. É tal como a dinâmica. Eu preparei 2 dinâmicas. Não, implemente a dinâmica. Eu preparei 2 questões. Não, faça as questões. Ok? Faça as questões e as pessoas vão notando, efetivamente. Como orador, como orador, nós temos a missão, oradores, temos a missão de atrairmos a simpatia do auditório. Daí que é importante prestarmos atenção para o público-alvo, para o perfil da nossa plateia e de acordo com o público-alvo. Quando o público-alvo é diversificado, a exigência é maior até quando utilizamos determinadas expressões. Dito isso, sempre que vai trazer um termo pejorativo, coloque com as devidas aspas ou faça alguma observação. Houve um momento que disse assim, preparei onde é que está, o indivíduo que vem do mato, ok? Faz isso, porque a expressão mato é pejorativo. E se tivermos mesmo um indivíduo do mato, sente-se ofendido. E a minha missão é atrair a plateia. Aqui, e tal como o mestre tinha dito, no lugar de mato, talvez rural, né? Do campo, do interior, porque são expressões formais. O mato, o que é mato? E quem é do mato? Onde é que é o mato? Levanta aqui, se tivermos mesmo quem é do mato, ele automaticamente deixa de ser simpático consigo. No final, nem que fosse para tirar fotografia, ele simplesmente sai e se vai embora. Então, prestar atenção nisso. Outra recomendação para um orador que se preze, nas questões e nas provocações, principalmente quando você prepara, porque as provocações, as questões devem ser preparadas. Quando você olha e é uma provocação desconfortante, ou que pode parecer desconfortável, é uma pergunta que é difícil de responder, não indique já a pessoa, ok? Primeiro colocas a provocação, só depois, deixa para o ar, só num segundo momento é que você responde. Por exemplo, quando se dirigiu a jovem fazendo aquela provocação, ao invés de ter se dirigido à jovem, você simplesmente diria, alguém quer responder? Ok? Livre, espontânea vontade, porque é uma questão que gera desconforto. Se você indicar, e é aquilo que aconteceu, disse não, você se sente envergonhado. A tua voz é trêmula. Entretanto, vai treinar a questão da voz. Bom dia, tem ruído. Bom dia, está limpo. Sempre que você está assim, meio que apreensivo, as pessoas facilmente conseguem notar por conta da voz. Tanto é que sempre que foste sentindo mais um pouquinho relaxado, a voz depois foi melhorando em alguns momentos. Eu depois disse, não, ele não tem a voz enroscada. É mesmo a questão de algum desconforto. Então vai treinar muito a voz. Sentir medo não é errado. Ter desconforto para falar em público não é errado, mas a questão é como cuidamos desse medo para que não sirva de denúncia. Vícios de linguagens, bem, a expressão bem é para ti um vício, vai procurar ultrapassar, volta e meia. Mais uma recomendação, talvez buscar mais articuladores, que é para ajudar a colmatar isso. A ideia que se quer transmitir, ao invés da ideia que quero transmitir, ou então a ideia que queremos transmitir, ou a ideia que queremos trazer, a ideia que defendemos, ao invés da ideia que quero transmitir. Porque as pessoas, no auditório vamos ter pessoas assim, hostis, quer dizer, pessoas que você não fez nada, nunca te viu, mas do nada não quer a tua mensagem, não te conhece, mas já não te gosta. Então, quando essas expressões não são devidamente cuidadas, vamos parecer arrogantes, vamos parecer detentores do saber, enfim, e depois vamos colocar aí uma barreira, um fosso grande. Então, em vez da ideia que quero transmitir, a ideia que se quer transmitir, a ideia que queremos, vamos aqui analisar, ao invés de vou aqui analisar, vou aqui, enfim. Mas também já tivemos contextos mais graves, né? Eu já ouvi, por exemplo, pessoas a dizerem assim, vou-vos dar essa palestra e essa palestra vocês nunca vão esquecer. Isso é o cúmulo, eu saio, abandono o auditório. No final,
mais um elogio. Boa conclusão, né? Boa conclusão. Fez embora houve falta de articulação, mas concluiu belíssimamente. Estou aí. Foi conclusão, reflexão, foi conclusão, apelo, e é assim mesmo que devia concluir. Veja que definiu aqui conceitos como cultura, aculturação, etc., mas não trouxe autores. E o tema, já que eu disse e repito, já foi muito abordado por muitos teóricos, não é? Por exemplo, temos um teórico, o velho Namolo, não é? O homem fenômeno cultural. Por exemplo, autores da nossa praça que abordaram sobre o assunto. Podia ter trazido mais autores para, não é, definir esses conceitos que, quer dizer, definir de forma correta, mas quem o disse? É o amigo Francisco? Não, de certeza que leu, não é? Sim. Então, o concurso do gênero deve se preocupar com essas questões. Depois, aqui um elemento central, não é, da argumentação que traz à tona, uma das premissas que eu acho fundamental, é que, do ponto de vista epistêmico, a aculturação tem as suas valências, os seus valores, do ponto de vista do conhecimento. A aculturação é importante. Ora, vejamos, se do ponto de vista epistêmico a aculturação é importante, não será consequência lógica, não é, dessa premissa, que também deva ser do ponto de vista ético, do ponto de vista da prática? Sim, seria importante, porque, por exemplo, aplicando aquilo na prática, nós aqui, como pessoas angolanas, nós temos algumas vestimentas tradicionais, por exemplo. Sim, geralmente, acredito que todo mundo já viu, todos que estamos aqui no auditório já vimos os momuilas a caminharem. Eles usam panos e não caco. Agora, é necessário sermos aculturados do ponto de vista da prática, porque um momuila, por exemplo, que vai aos Estados Unidos da América, e é bem sabido que a temperatura lá é mais baixa, em consequência disso faz muito frio. Então, esse indivíduo ele terá de ser aculturado, nesse caso, terá de usar as roupas típicas dos Estados Unidos, por exemplo, que são casacos mais pesados para se proteger do frio, em relação ao nuncaco aqui que temos um clima tropical. Então, analisado do ponto de vista da prática, considero também importante a aculturação. Muito bem, Francisco. Agora, não é? A questão que lançou aqui para o nosso auditório, aqui, comer com as mãos, é certo ou errado? Agora, do ponto de vista do conhecimento, não é? Estamos aqui, não é fazer as relações, não é? Do ponto de vista do conhecimento, a aculturação é importante, é correta, né? É um ato correto. Agora, comer com as mãos, exemplo que trouxe aqui à tona, o comer com as mãos, do ponto de vista sempre do conhecimento, para, não é, gerarmos a respectiva conclusão. O indivíduo que não é lá no interior, não é? Come com as mãos, etc. Quer dizer, comer com as mãos, do ponto de vista do conhecimento, é correto ou não? Diria que não é errado, ele comer com as mãos. Sim, por isso que eu lanço essa questão ao amigo Francisco, alguém detentor desse conhecimento. Do ponto de vista do conhecimento científico que se tem, que se alcançou até hoje, comer com as mãos é certo ou errado? Do ponto de vista do conhecimento científico, não é? Pode ainda deixar de lado as questões éticas, sim, certo? Sim. Do ponto de vista do conhecimento científico, o que nos diz a ciência a respeito dessa ação de comer, esse ato de comer com as mãos? Correto, errado e porquê, não é? É correto comer com as mãos, porque há certos pratos que temos de comer com as mãos. Por exemplo, se tivermos a comer um churrasco, não podemos comer um churrasco com garfo e faca. Temos que usar diretamente as mãos. Então, comer com as mãos é correto. Independentemente do alimento que nós estivermos a comer. Independente ou dependente? Dependente. E onde é que estará o erro, por exemplo, de comer com as mãos, cientificamente falando assim? Onde é que estará o erro? Em função do contexto. Só o contexto? Do ponto de vista científico, não há algo por se dizer a respeito de comer com as mãos simplesmente? Questão de saúde, por exemplo. Sim. Por exemplo. Não é errado comer com as mãos. Em nenhuma circunstância. Não, por exemplo, entrando naquilo que é higiene, devemos primeiro higienizar as mãos, depois comer com as mãos. Obrigado, Francisco. Sim. Depois, Francisco, no fundo defende o equilíbrio, né? Nessa perspectiva aqui temática, penso que a conclusão que chega é que devemos manter
como conciliar o lado positivo e negativo da aculturação e nos mantemos numa perspectiva virtuosa, não é? Na perspectiva do velho Aristóteles. Equilíbrio entre uma perspectiva e outra. Assim com exemplos práticos. Ou um exemplo, no caso. Bem, Digo isso porque trouxe aqui, não é, a perspectiva de que a aculturação tem, não é? Um lado positivo, tem também outro, não é? Ou muitos lados sim. negativos. Sim. Sim. Então, como devemos conciliar isso refletindo sobre os hábitos culturais das nossas culturas e das outras culturas. Ou seja, devemos ver os pontos positivos que algumas culturas têm e aplicar na nossa cultura. E eliminar alguns pontos não negativos da nossa cultura, substituir, melhor dizendo, os hábitos negativos da nossa cultura por hábitos corretos. E esses hábitos podem ser retirados de outras culturas. E nessa altura, para definirmos o correto, não é? Separamos o correto do incorreto. Qual seria o nosso guião? Nessa altura, qual seria o instrumento, não é? A servir para, não é? Conseguirmos lidar com essa questão positiva e negativa e caminharmos, não é? Na virtude face à aculturação. Assim, Qual seria o nosso instrumento para sabermos, não é, que esse aspecto cultural é positivo, este é negativo e assim nos guiarmos de forma mais racional possível? Sim, o guião para nós mantermos equilíbrio entre a aculturação e os regatos dos hábitos culturais ancestrais é usarmos a racionalidade. Sim, mas um exemplo, não é, por favor? Um exemplo prático Sim. é, por exemplo, o EFICO. O EFICO, vou usar o EFICO. Bem, geralmente quando essa prática acontece, são realizados alguns atos. E pelo menos aqueles que eu presenciei, eu vi que a Mofico, no caso, ela lhe dá uma corrida, por exemplo. Lhe dá uma corrida e quando lhe seguram, por exemplo, batem. Algumas pessoas batem nela. Agora, analisando sobre o ponto de vista da legalidade das coisas, ou seja, aquilo constitui um crime contra o ser humano. Outro exemplo é, geralmente, quando alguém, no caso uma menina, realiza o EFICO, ela fica muito tempo sem tomar banho. Agora, analisando do ponto de vista da medicina, não é correto o ser humano ficar muito tempo sem se higienizar, no caso, sem tomar banho. Então, devemos refletir sobre essas coisas. Depois, afirmou categoricamente que os mais velhos são os guardiões da sabedoria. É verdade? Gostaria que, não é, argumentasse a respeito, não é, ou comentasse, pelo menos, a respeito dessa proposição. Os mais velhos são os guardiões da sabedoria. Veja que estamos aqui a lidar sempre com a tua premissa básica de que, não é, do ponto de vista epistêmico, a aculturação é importante. Mas aqui temos essa proposição, essa aqui, do ponto de vista da produção cultural, né, consideremos assim, e que os mais velhos, e o nosso contexto aqui é muito comum, os mais velhos são os guardiões da sabedoria. Como conciliar a perspectiva epistêmica com essa proposição aqui, com essa ideia de que os mais velhos são os guardiões da sabedoria? Desculpe, gostaria que repetisse a questão, por favor. Não entendi, não percebi. Atentemos no seguinte. Sim. A tua premissa básica é de que, do ponto de vista epistêmico, do ponto de vista do conhecimento, a aculturação é importante. Sim. Não é? E aqui guiou a tua resposta na base dos melhores conhecimentos que se tem do ponto de vista, por exemplo, das ciências da saúde, não é? Sim, sim. Agora, como conciliar esta ideia de que o conhecimento, se partimos de uma perspectiva epistêmica, a aculturação é importante, não é? Aqueles conhecimentos que são mais razoáveis, mais racionais, devem ser seguidos em detrimento daqueles, não é, cujos contextos culturais, não é, quer dizer, a gente percebe que não há razoabilidade, não há racionalidade do ponto de vista superior, não é? Se assim considerarmos. Agora, temos aqui essa máxima, os mais velhos são os guardiões da sabedoria. Do outro lado, temos que é importante sermos aculturados sempre que estivermos diante de conhecimentos, não é, mais razoáveis, certo? Sim, sim. Agora, será essa a proposição, será a ideia contida aqui um conhecimento razoável de que os mais velhos são os guardiões da sabedoria? Bem, o mais correto seria eu dizer que
o conhecimento que os mais velhos terá que modificar o quantificador. Em vez de eu dizer os mais velhos são considerados os guardiões da sabedoria, teria de dizer que alguns mais velhos são considerados os guardiões da sabedoria, mas me refiro numa sabedoria não laboratorial, geralmente uma sabedoria que é transmitida de forma não científica. Por exemplo, quando os mais velhos nos dão alguns conselhos, esses conselhos que não é necessário para nós aplicarmos nas nossas vidas, não é necessário uma investigação laboratorial. É essa sabedoria que eu me refiro, que os mais velhos são possuidores, ou seja, eles conservam aquela sabedoria e transmitem para as gerações seguintes. Então, nessa altura, se vamos a falar dos níveis ou tipos de conhecimento, quer dizer, abandonaríamos a perspectiva científica e nos guiaríamos pelo conhecimento popular, à luz da tua resposta. Porque não é, dizes que, quer dizer, essa ideia não foi colhida não numa perspectiva científica, mas numa perspectiva vivencial, não é? A experiência. Sim. Nessa altura, o nosso guião, nesse contexto da aculturação, seria o conhecimento popular ou científico, como defendeu anteriormente? A questão não retei corretamente. Não, aqui, quer dizer, sustenta essa ideia, sim, não é, com base na experiência, no conhecimento popular, certo? Sim, sim. Os mais velhos detêm certos conhecimentos que, por conta disso, não é, torna-os, não é, guardiões da sabedoria. Sim. Quer dizer, mas esse é um conhecimento não científico, certo? Sim, um conhecimento não científico. Senso comum. Sim. Nessa altura, qual seria o nosso guião? Qual seria, não é, o nosso paradigma? Não é lidarmos com a aculturação? Seria o conhecimento do senso comum, senso do conhecimento popular ou conhecimentos mais trabalhados cientificamente? Seria, devemos nos conduzir através daquilo, uma vez que o mundo está em constantes evoluções, em constantes evolução, o mais sensato, do meu ponto de vista, é sermos conduzidos por conhecimentos científicos. Mas, por outro lado, não abandonar 100% alguns conhecimentos populares transmitidos pelos mais velhos. E para terminar, entre os tipos de conhecimento, nessa altura, qual é o mais importante? Temos o científico, o senso comum, temos o popular, religioso, etc. Qual é o mais importante? Para assim fechar já aqui o teu raciocínio. Qual é o mais importante, né, para lidarmos com a aculturação? Bem, na minha perspectiva, eu não digo que tem um conhecimento mais importante, mas eu digo que pode haver uma articulação entre todos os conhecimentos. Obrigado. Okay, obrigado.